Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué capítulo 2. E hoje nós vamos falar em começos e recomeços, ok? Quando foi a última vez que você pediu para o Senhor para recomeçar algo? Você fez, deu errado, ou você desanimou na metade e você disse, Deus, eu queria tanto poder recomeçar. Me ajuda a fazer de novo, Senhor. Me ajuda a tomar novas decisões. Se você leu a Bíblia, você sabe do que se trata o capítulo 2. Caso não, talvez você tenha ouvido o áudio do texto bíblico que eu gravei para você aqui no canal. Se nenhuma das duas coisas aconteceu, então eu explico para você qual é o assunto do capítulo 2 de Josué. Bem, o capítulo 2, ele fala a respeito de Josué começando realmente a espiar a terra e fazendo exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Após ele ser chamado e fortalecido no Senhor, ele então envia 2 espias para olhar a terra de Jericó. E quando esses 2 espias chegam lá, eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali eles se abrigam. Só que a notícia, segundo a Bíblia, correu rápido. E o versículo 2 diz que o rei de Jericó ficou sabendo e mandou mensagem para Raabe. Disse a ela, olha, traga esses homens para fora e eu quero saber deles. Mas Raabe decidiu não entregar aqueles homens para o rei, pois no seu coração ela acreditava, e é isso que o texto vai nos mostrar, que o Senhor Deus iria dar aquela terra para o povo de Israel. E, portanto, ali ela toma uma decisão. Ela decide no seu coração esconder aqueles homens e, em troca, ela diz a eles que ela queria ser protegida. Isso mesmo, ela faz uma aliança com eles. Ela diz, olha, eu não abro o segredo de vocês para os guardas, eu não conto para o rei, mas em troca eu quero proteção. Ela faz uma aliança com eles e mais, ela não pede proteção apenas para ela, mas ela vai dizer, eu quero segurança para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos e as minhas irmãs e tudo que eles têm. E nesse momento, os espias tomam também uma decisão, eles dizem, ok, nós concordamos com isso, se você não contar que nós estamos aqui para espiar a terra, se você guardar o nosso segredo, você, seu pai, sua mãe, todos aqueles que estiverem dentro da sua casa, quando nós viermos tomar essa terra, estarão protegidos. E ele fala, mas tão somente precisamos que você pendure um fio de escarlata na janela. E esse tecido na janela vai ser um sinal de aliança, vai mostrar que você está do nosso lado. Como ela morava no muro da cidade, então seria bem visível esse tecido escarlate que estaria pendurado ali. E assim ficou combinado. Então ela disse aos soldados, olha, eles já foram, eles não estão mais aqui, podem sair para procurá-los. E então os guardas se põem a caminho para encontrá-los e obviamente não encontram. E além de protegê-los, ela ainda faz uma outra coisa. Ela vai dar para eles uma estratégia. Ela vai dizer assim, olha, vocês vão a caminho, se escondam nas montanhas, vá até no versículo 16 você pode ler isso, vá para o monte, se esconda lá por 3 dias e até que os seus perseguidores voltem. E aí então vocês podem voltar para a terra de vocês. Só que antes dela dizer isso, eu esqueci de mencionar uma coisa. Ela vai trazer confiança ao coração desses homens. No versículo 9, ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infunde se caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ou seja, ela trouxe palavras de confiança para esses homens, além de tê-los escondido e, como eu disse anteriormente, dá para eles uma estratégia, até mesmo de fuga bem-sucedida. Esses homens ficaram escondidos por 3 dias, como Raabe havia dito, e então eles voltam para o acampamento. E o que é que eles falam para Josué? Queridos, o que eles falam para Josué está relatado no versículo 24. E é dito mais ou menos assim, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados, diante de nós. Ou seja, as notícias daquilo que Deus estava fazendo desde que ele tinha tirado o povo da escravidão do Egito foram chegando, por onde eles passavam. E eles aqui de Jericó tinham ouvido falar o que o Senhor tinha feito com os 2 reis,
antes de chegar ali, o rei dos amorreus. Então, o coração deles estava aflito e desmaiado. O capítulo termina, então, com os espias trazendo essa ótima notícia para Josué e, pelo visto, muito diferentemente do que antes, agora eles estavam prontos para possuir a terra que Deus disse que iria dar a eles. Este é o conteúdo do capítulo. Agora, é o momento de nós olharmos para esse texto e pensar o que ele pode nos ensinar. Bom, eu vou falar para você uma coisa. Antes de falar sério, deixa eu fazer uma brincadeira. Quando eu estava lendo o texto, eu pensei, olha, quando foi a vez de Josué, foram enviados 12 espias, né? E desses 12 espias, somente Josué, o próprio, e Caleb é que tiveram um posicionamento de fé. Somente 2 contra 10 creram que Deus podia dar a terra. Então Josué, dessa vez, ele foi esperto e ele mandou somente 2 espias ao invés de 12. Isso é uma piada, é uma brincadeira, ok? Ele manda só 2 espias mesmo, enfim, porque assim o faz. Mas esses 2 espias voltam com palavras boas. Por quê? Porque perceberam que o coração do povo realmente estava aflito, amedrontado, porque a fama do Senhor havia chegado naquele lugar. E Deus preparou que Raabe fosse ali um abrigo, uma proteção, vamos dizer assim, para aquele povo, inclusive, para aqueles 2 espias, inclusive na hora de fugir de lá, não é mesmo? Para que não fossem encontrados. Muito bem, essa era a primeira coisa e era só brincadeira, mas agora falando sério. A primeira coisa que eu aplico para as nossas vidas tem a ver com Raabe. Queridos, Raabe era uma prostituta. E eu falei desde o começo que esse capítulo era para falar de começos e recomeços, certo? Muito bem. Eu acho que eu quero falar primeiro de Raabe. Raabe fala de começo, ok? Raabe era uma prostituta, conhecida em Jericó. E embora ela não servisse a Deus como o povo servia a Deus, o povo de Israel servia, ela ouviu falar do Senhor. E nós vemos nesse capítulo 2 um começo na vida de Raabe. Em algum momento ela precisou tomar uma decisão. Tomar uma decisão diante da vida dela, que ela tinha, normal, nada havia mudado na vida dela. A única coisa é que de repente ela acolheu alguns homens e quando ela soube quem eram esses homens, ela tomou uma decisão. E ali houve um começo. Uma decisão que levou um começo maravilhoso, porque ela decidiu certo. Sim, eu quero dizer que, embora ela não servisse a Deus, ela ouviu falar de Deus, ela desejou proteger aqueles homens, porque confiou no que Deus iria fazer, ou seja, entregar aquela terra nas mãos do povo de Israel, e ela escolheu o lado certo. E quando ela escolheu o lado certo, isso fez com que a vida dela fosse mudada. Ela não apenas, vamos falar dessa maneira, saiu da condição em que estava, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que toda a história de Raabe mudou por causa de uma decisão. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. E esse Jessé é o pai de Davi. Então, quando nós vemos em Mateus, a gente vê que Raabe, que era a prostituta, porque ela tomou uma decisão, algo novo começou na vida dela. E isso fez com que ela fosse parar numa genealogia. Ela se tornou parente de Davi, ela se tornou parente do Senhor Jesus, né? Vamos falar parente, eu estou falando da mesma genealogia, da mesma linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que honra, não é verdade? E tudo isso por quê? Porque ela resolveu começar. Ela deu um passo certo. E esse passo certo de Raabe, esse começo maravilhoso, levou ela para a genealogia de Jesus Cristo. Ok? Hebreus vai mencionar ela. Hebreus 11:31 vai dizer: pela fé, a meretriz Raabe não pereceu com os desobedientes. Sim, ela não morreu, tendo acolhido em paz os espiões. Sim, quando ela viu aqueles homens, ela creu em Deus e as atitudes dela foram atitudes de proteção. E sem contar que ela também é mencionada como que justificada pelas obras, porque as obras dela mostraram aquilo que estava no coração dela. E isso está lá em Tiago 2:25, que diz: e de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando recolheu os mensageiros e os despediu por outro caminho? Então aqui Raabe, ela é citada como exemplo de fé. Então, quando a gente fala de começos, nesse capítulo, a gente está falando de Raabe. Uma decisão, uma boa decisão, que fez com que ela viesse a fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,
quem que a gente vai mencionar para falar de recomeços? A gente com certeza vai mencionar o povo de Israel. Eles já haviam estado ali naquele mesmo local para decidir entrar. E Josué conhecia essa história bem de perto, porque ele foi um daqueles que voltou dizendo: vamos entrar, Deus vai nos dar essa terra. Tem gigantes, tem oposição, tem dificuldades, mas o nosso Deus é maior e o fruto da terra é bom. Certo? Josué disse a mesma coisa que Caleb, eles estavam de acordo. Só que os outros 10 contaminaram o coração do povo. Ou seja, Josué já conhecia essa história. Então, este episódio fala de recomeços. Dessa vez, é ele quem recebe o relatório. Ele vai escutar o que Moisés escutou. Só que, diferentemente, ninguém falou coisas ruins. Ele escutou: vamos, porque o Senhor entregará essa terra nas nossas mãos. Então, este capítulo fala disso, de começos e recomeços. E a gente sabe que em ambas as situações haverá sucesso. Por quê? Porque tanto Raabe quanto aqueles 2 espias e todo o povo juntamente com Josué estava decidindo fazer as coisas à moda de Deus. E todas as vezes que a gente decide deixar o erro para fazer as coisas à moda de Deus, todas as vezes que a gente se arrepende do mau caminho e volta, todas as vezes que a gente faz isso, ainda que parece que há perda, na verdade isso é só engano. Todas as vezes que a gente decide por Deus, há ganho. Podemos confiar nisso. Então, eu aplico dessa maneira o capítulo 2 de Josué. E você? O Espírito Santo fala alguma coisa diferente para você? Se fala, escreva nos comentários. Vai ser um prazer ler aquilo que você tem para compartilhar. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!